Tá Muito gravando, bem. professor. Gravando. Obrigado, Ana. Pessoal, boa noite, então. Nós estamos dando início ao aulão número 5, que é o aulão que traz já a metade do nosso curso, né, que são 10 semanas. Estamos na semana número 5. Então, a gente vai abordar os temas aí de algumas das aulas, tanto da aula 5 como da aula 6. A gente dá uma adiantadinha. Para aqueles que vieram na nossa última aula, no nosso último aulão, me perdoe, que foi comigo na segunda-feira passada, nós fizemos um resumão do número 1 até o número 4. É isso, né, Daniela, que a gente fez, né? Um resumão aí da aula 1 até a 4. E agora nós vamos fazer a aula 5 e 6, tá certo? Aula 5 e 6. Lembrando que vocês sempre que quiserem perguntar alguma coisa, podem se manifestar, só levantar a mão ali, que não tem problema, tá? Deixa eu explicar uma coisa para vocês sobre os aulões, que talvez alguns aqui não saibam. Além daquele conteúdo que a gente tem ali na plataforma, também nós temos convidados, né? E os convidados, já tivemos 2 presenças, né? E agora vamos ter, perdão, se somar tudo mesmo, são 3 presenças, né? Que foi o Juliano, o Antenor e esqueci o nome agora dela. Alguém me lembra o nome da menina que veio do NUSE? Esqueci agora o nome dela. Bom, uma consultora da CIF também, que estava aqui com a gente. São 3 pessoas, né? Angelita, muito bem, Cristiano, muito bem. A Angelita, o Antenor e o Juliano, né? Me fugiu aqui, minha colega me fugiu o nome. E em breve nós vamos ter agora mais visitas, né? No próximo aulão já não será comigo, será com mais uma dupla aí que vem lá da CIF, falar de outros assuntos, tá? Então, nesse aulão de hoje, eu vou trazer esses temas que são aulas 5 e 6, mas também no aulão eu posso trazer temas diferentes dos temas que vocês têm nas plataformas. Então, eu também posso trazer um tema complementar, como, por exemplo, técnica de venda, abordagem de cliente, como reagir quando o cliente fala não, quando ele reclama de preço, algumas técnicas que eu também ministro em outros cursos aí por aí, tá? Então, a gente traz sempre alguma coisinha a mais. Técnicas de atendimento, ensinar algumas coisinhas para vocês, então sempre a gente traz alguma coisa a mais. E hoje, nós vamos no número 5 e 6. Se sobrar tempo, a gente entra com o conteúdo extra, tá? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês, só deixa eu dar um bem-vindo aqui para a Bruna, que chegou. Bem-vinda, Bruna, tá? Vamos lá, vamos ver se eu consigo aqui a aula número 5 do nosso material. Agora é aquela hora que eu não... Ah, sim, agora eu consigo ver. Consigo ver. Só vou aumentar um pouquinho o tamanho aqui, para ficar melhor, tá? Para que todo mundo consiga ver aqui. Deixa eu ver como é que vai fazer. Deixa eu ver. O número 5. Um minutinho só. Tentar chegar num tamanho bom aqui. Vamos ver aqui se ficou bom. Melhorou aí para vocês, né? Que ficou bom, né? Então, agora, eu vou passar aqui para a minha tela, eu não consigo ver vocês, porque eu vou correr esse material aqui no meu mouse, e ele, como está numa planilha, ele está num documento Word, eu não consigo assistir e mexer ao mesmo tempo, tá? Então, se alguém tiver alguma coisa, por favor, fale, que eu não consigo ver se levantou a mão. Ou se a Ana ou alguém vê que levantou a mão, alguém pode me interromper aí, tá? À vontade. Então, vamos lá. A gente está falando aqui da aula número 5, planejamento do meu negócio, tá? E esse material está lá na plataforma e também tem um videozinho que eu falo sobre ele. Vamos falar um pouquinho sobre planejamento. O planejamento e todo empreendimento, ele lida com certezas e incertezas. Nunca dá para a gente saber se tudo que a gente quer fazer vai dar certo. Afinal de contas, ninguém consegue prever o futuro. Às vezes as pessoas montam um negócio, fazem tudo certinho, plano de negócio maravilhoso,
mas acontece um imprevisto, né, uma coisa inesperada, e aquilo, infelizmente, não dá certo, né? Bom, mas como todo negócio, todo empreendimento, e a gente corre risco, né? É muito importante a gente estar preparado para isso, né? E é aí que vai entrar o que a gente chama de planejamento, né? E muito desse sucesso das empresas, ou às vezes o fracasso das empresas, né, está ligado diretamente àquelas que planejam ou não planejam os seus negócios. Por isso que é importante a gente ter iniciativa, a gente saber correr riscos calculados e ter a capacidade de improvisar e inovar quando necessário, né? E tudo isso faz parte de busca pelo sucesso. Mas a gente tem que estar pronto para isso, quando as oportunidades realmente baterem à nossa porta. Uma das coisas que a gente costuma ver em empresário, assim, principalmente sul-americano, né, é que ele é muito bom para improvisar. Então, o improviso, muitas vezes, não é que ele é muito bom para improvisar, mas ele costuma improvisar muito. Então, ele não faz um bom planejamento, ele fala, não, chega na hora ali, eu dou um jeito. Alguns realmente têm sucesso nisso, sabe, gente? Alguns são bons nesse negócio de deixar para a última hora e deixar lá que eu vejo, como é que eu vou fazer, eu faço, mas não é muito interessante. Uma das práticas mais comuns aí é quando a gente fala sobre documentação para poder trabalhar. Muita gente, às vezes, sabe que precisa tirar alguma certidão na prefeitura, sabe que precisa de algum alvará, sabe que precisa de alguma, sei lá, qualquer tipo de documento, né, que valide o início do negócio dele, para ele não sofrer nenhum tipo de penalização ou fiscalização. E o cara fala, não, né, deixa lá na última. E sabe que demora, às vezes, demora 1, 2 semanas, 3 semanas para conseguir, às vezes até muito mais. E ele dá um jeitinho e vai passando por cima disso e vai tentando trabalhar de um jeito ou do outro, até que, infelizmente, às vezes uma fiscalização baixa ou alguma coisa acontece e nessa improvisação não deu muito certo. Outra coisa comum também é improvisar nos processos da empresa, nos processos internos. Às vezes você montou um negócio aí de comida, por exemplo, e precisa de um determinado equipamento, alguma coisa, e você fala, não, isso aí eu dou uma improvisada, eu faço assim, eu faço assado, em vez do equipamento elétrico, eu dou um jeitinho com o negócio de gás ali, mas não sai do mesmo jeito que você queria. Ou pior, às vezes não funciona mesmo. E daí o que acontece? Fica comprometido o produto final, fica comprometida a qualidade do produto, e você acaba por perder credibilidade junto ao cliente, né? E infelizmente você não consegue depois ter sucesso. Então, tudo isso é importante a gente lembrar que a improvisação ela pode servir, sim, para algumas situações de emergência, mas não pode ser uma lei dentro da empresa. Uma empresa que trabalha só na improvisação não é uma empresa que dá para a gente confiar muito, não, né? Então, tem que tomar muito cuidado com essa improvisação, tá? Outra coisa importante também é estar preparado para oportunidades. E tem gente que fala, mas o que é estar preparado para oportunidades? Por exemplo, às vezes é a empresa de uma pessoa só, né? É você sozinho. E de repente aparece um negócio bom pra caramba. Meu Deus do céu, não posso perder isso. Ah, mas eu já tenho 30 clientes aqui que eu estou atendendo. Não posso, mas eu não posso perder. Realmente, às vezes não pode mesmo. Às vezes apareceu aquela única vez, aquela grande chance da sua vida, do negócio dar uma deslanchada, de você ficar conhecido, de você conseguir faturar, de repente você pula de 5 para 20 mil. Meu Deus, olha que oportunidade que eu tenho, mas daí como é que eu faço com os outros? Gente, essa hora é a hora da escolha, é a hora do arriscar e é a hora do vamos ver. Ah, mas será que eu pego o certo pelo incerto? Não, você tem que ter parâmetro para escolher uma coisa dessa. Você tem que ter o feeling, que a gente chama, que é essa a capacidade interna que diz alguma coisinha para você, vai, não vai, não vai, e tem que ter dados, né? Meu Deus, se a pessoa fizer um contrato comigo, realmente, eu ficar 1 ano com ela, e ela não furar, colocar uma cláusula lá que diga que se ela furar, ela tem que me pagar pelo menos 6 vezes o que ela disse, tudo certinho, então pelo menos eu estou resguardado aí, né? E eu consigo atender pelo menos metade daqueles clientes lá, para não ficar totalmente descoberto. Vou me arrebentar esse ano, mas vou fazer.
É uma estratégia. Muita gente dá o pulo do gato assim. Quantas empresas, principalmente pequenas locadoras de automóvel, tiveram uma chance assim? Muitas deslancharam assim. O cara tinha lá um pequeno negócio com 10 veículos, 8, 10 veículos. De repente apareceu uma empresa que chegou, encostou ali e falou: olha, se você tiver 20 carros, a gente faz um contrato de 1 ano com você. O cara falou: meu Deus do céu, eu não tenho 20 carros, eu só tenho 10. Eu atendo esse público, meu faturamento é 80 mil por mês. Agora eu vou pular para 300 mil. E o que eu vou fazer? Será que eu arranjo, eu faço financiamento e compro 10 carros? Fez financiamento, comprou mais 10 carros, está ganhando 300 mil e cresceu. Fez uma escolha. Podia dar errado? Podia, mas acertou. Porque fez um bom contrato, se protegeu, né? Soube analisar o mercado e deu um pulo de uma micro para uma pequena locadora. Né? Deu um baita de um salto para ele em dinheiro, foi sensacional. E isso vale para todos nós. Tem uma hora que a gente tem que arriscar. Tem uma hora que é importante a gente falar: meu Deus do céu, eu tenho que dar um passo à frente, eu tenho que sair disso. Eu tenho que pensar que pode ser que dê. Mas a gente pode ser que dê, lógico, dentro de parâmetros. Então, eu volto a dizer para vocês: o coração e o cérebro, às vezes, não estão em acordo. O coração diz uma coisa, o cérebro diz outra. Mas se você conversar bem com os dois e tiver números na mão, você vai mais para o lado certo. Então, a tua cabeça, o teu lado racional sempre vai fazer as contas. E o teu coração sempre fala: vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então você tem que aprender a ouvir os dois, mas com números na mão. Daí as coisas avançam, tá? Agora vamos falar um pouquinho sobre a organização, né? É importante saber aonde a gente quer chegar, porque planejar é uma atividade constante. Quem tem negócio vai descobrir que mesmo que entre naquela rotina do dia a dia, você tem que ter planejamento todo dia, porque cada dia é diferente, cada semana é diferente, cada mês é diferente. Eu trabalho muito com empresas que trabalham com projeção de vendas. E a gente chega lá no começo do ano, faz o planejamento, o cara quer faturar, por exemplo, quer faturar 5 milhões por mês. Mas no primeiro mês que ele calculou que ia vir 5, vem 3. E no fevereiro, que ele será que errou tanto assim? Não errou tanto assim. O mercado respondeu diferente. E quando isso acontece, você aprende que a gente precisa planejar. Não precisa guardar esses números numa planilhinha, entender como é que foi o mês, como é que foi aquele ano. Então, sempre você precisa também se organizar, né? Sempre fazendo isso. Vocês estão me ouvindo? Está caindo a internet ou não, gente? Vocês estão conseguindo me ouvir? Podem escrever aí, por favor. Sim, estou conseguindo. Quem está com dificuldade de me ouvir, por favor? Está tudo bem? Dani, tá fácil? Só a Ana Paula que estava com... É a Ana Paula que estava com problema? Não sei. Às vezes dá uma falhada, mas tá indo, né? Então tá, vamos lá. Por que é importante, então, que planejar? Planejar é muito importante, tá? Então vamos pensar comigo assim. Quais são os seus objetivos quando você monta uma empresa? O que você quer? Aonde que você quer chegar com esse negócio que você quer montar? E como é que você vai dividir isso, planejar isso em metas para conseguir montar o seu negócio? Um dos passos, talvez você já tenha dado, que é estar se matriculando aqui nesse curso. Esse curso é um caminho para você organizar suas ideias. Então, ele pode ser uma das metas para você alcançar esse seu objetivo final. Então, uma das metas, vou me inscrever no Conexão de Impacto para aprender um pouco mais sobre gerenciamento de negócio e me ajudar a orientar os meus pensamentos para que eu consiga atingir meus objetivos, né? Mas então, vamos ver na prática como isso funciona. Primeiro, você tem que fazer uma grande pergunta para você: onde eu quero e aonde eu pretendo chegar? E essa pergunta é muito importante porque se você fala assim: eu quero montar um negócio onde eu quero ganhar, por exemplo,
R$ 5.000 por mês, e eu quero chegar até o final do ano guardando tanto dinheiro a partir desse faturamento. Essa é uma bela vamos dizer assim, de uma meta planejada, né? Mas antes de você estipular metas para você, principalmente de faturamento por mês, assim, né? Ou por semestre ou por ano, é muito impossível, é muito necessário a gente usar uma orientação que o Juliano do Cicobi deu naquela palestra de educação financeira para a gente. Ele falou sobre metas, objetivos, né? Então, ele falou sobre metas no método SMART, né? O método SMART, acho que vocês estão vendo aí, ele está colocado aqui dentro dessas linhas aqui, ó. O método SMART baseia-se em calcular uma meta que seja específica, uma coisa bem clara ali, né? Você sabe exatamente o que é, uma meta que dê para você medir, por isso que ela é mensurável, uma meta que dê para alcançar. Não adianta a Bruna colocar que ela quer ficar bilionária em um ano, que ela sabe que bilionária é meio complicado. Ela pode ganhar muito dinheiro, mas bilionária não vai dar. Então ela tem que colocar ali uma meta alcançável. Digamos que ela tivesse um faturamento que fosse X, ela fala, não, eu quero um faturamento de 3X, 3 vezes X, que é o que eu quero ganhar. Daí ela fala, bom, 3X é possível, 4X já não dá, 5 é muito difícil. Então ela fala, 3X dá, se eu me esforçar dá, então é alcançável. E também é realizável. E ela tem que definir um tempo para isso. Então ela vai falar, bom, eu vou definir tanto tempo para alcançar ou para eu ganhar tanto dinheiro. Quando ela faz esse planejamento, ela busca uma coisa chamada disciplina, ou nesse caso, autodisciplina. Ela vai ter que organizar a vida dela, vai ter que organizar a forma de trabalhar e vai ter que acordar entendendo quanto ela precisa fazer de dinheiro naquele dia. E isso é uma coisa que é ruim de escutar, porque parece que alguém está te cobrando, mas na realidade é isso mesmo. Quem está te cobrando é você mesmo. Bruna, você tem que levantar hoje dessa cama, se arrumar, passar a maquiagem, sair para a rua, conseguir cliente, fechar contrato e voltar para a tua casa com um contratinho fechado que você vai ganhar mais tanto, mais X. No outro dia a mesma coisa, no outro dia a mesma coisa. Quando chega no final do mês, ela fala, deu 3X. Consegui. Então, é assim, é autocobrança direto. Aí você fala, mas professor, isso não cria, assim, uma espécie de pressão indesejável, intragável, difícil? Não, gente, isso chama-se foco. Foco na realização dos seus objetivos. Não há como torcer que a Bruna vai, em vez de sair de casa, fique sentado olhando para o celular e que alguém resolva ligar para ela e dizer, preciso do seu serviço, vou pagar 15 mil para você, tá bom? Ela fala, vou ver se vai ser. Não, não é. Ela precisa ir atrás desse dinheiro, né? E precisar ir atrás desse dinheiro é ter iniciativa, é levantar, é planejar, é saber aonde ela vai, é saber que se ela for muito longe, ela vai gastar mais para chegar lá. É saber que se ela for muito mais longe ainda, além de gastar mais para ir, ela vai perder mais tempo. E quando ela perde mais tempo e gasta mais, ela precisa de um contrato que tenha mais rentabilidade e traga mais dinheiro para ela. Tudo isso ela tem que pensar. Por isso ela precisa planejar. Por isso ela precisa estudar, pesquisar, para depois tomar decisão, para se antecipar, inclusive, para situações que podem acontecer na vida dela e que ela não pode ser surpreendida. E daí é necessário ter uma coisa chamada visão sistêmica. Muita gente fala, mas o que é essa tal de visão sistêmica? E por que eu, microempreendedor, preciso ter uma coisa dessas? Isso não é coisa para aqueles caras que têm grandes corporações, grandes empresas, aqueles executivos, CEOs, aquele povo todo chique de terno, aquelas mulheres que só andam de taierzinho para lá e para cá. Não. Isso é uma visão necessária para qualquer pessoa que coloca o seu dinheirinho
em um negócio e que precisa fazer que esse negócio dê dinheiro e rentabilidade o mais rápido possível. E para isso, a visão sistêmica, ou seja, ela é uma visão que tem a compreensão do conjunto, de tudo aquilo que precisa ser observado para que seu objetivo seja alcançado. Ou seja, não é só olhar numa coisinha, você tem que olhar num todo. Por exemplo, você fala, não estou conseguindo vender meu pãozinho. Por que será? Será que o cliente não gosta do meu pãozinho? Não, você tem que olhar o todo. Será que o teu pãozinho realmente atende o cliente? Será que não tem mais gente vendendo pãozinho? Será que o teu pãozinho não está fora do preço? Será que aonde você está vendendo não é interessante porque o poder aquisitivo não é para o seu produto? Isso é visão sistêmica, é olhar o todo, né? E todo empreendedor tem que ter uma coisinha que a gente brinca, que é um olho no gato e o outro no peixe, né? A gente está de olho aqui no nosso negócio e, ao mesmo tempo, a gente tem que estar de olho também em tudo que está acontecendo em volta, né? É importante tomar cuidado com concorrência, com movimentação, com o mercado e tudo mais. E um bom planejador, ele conhece muito bem o seu produto, o seu serviço, ele avalia e define as estratégias para vender melhor, pesquisa, conhece o mercado, conhece seus clientes, precisa conhecer fornecedor e, principalmente, concorrentes. O mundo lá fora está cheio de gente igualzinho a você, pensando a mesma coisa. Como é que eu vou vender mais do que o João? Mais do que a Ana Paula? Mais do que a Bruna? O que a Bruna, o que o João, o que a Ana Paula estão fazendo que está vendendo e que eu posso fazer igual ou melhor? Está todo mundo pensando a mesma coisa que você. Aquele que se adianta, aquele que faz melhor, é o que ganha. O João vai abrir uma barbearia. Ele sabe muito bem que está cheio de barbearia. O João precisa se preparar para enfrentar o mercado que ele vai entrar. Se ele não fizer isso, o João corre o risco de ser apenas mais uma barbearia com dificuldades. Então ele precisa entrar forte. E entrar forte não é só dinheiro. Entrar forte é com atitude, com ideias, com criatividade. Isso é entrar forte no negócio, tá? Vamos lá entender um pouquinho mais. O planejamento, ele deve considerar o seu negócio assim como um todo. Então a gente tem que entender, se for um caso de uma empresa aí que tenha produção ou serviços, né, você tem que pensar em tudo que diz respeito ao que você vende e como você vende. Então você tem que pensar assim, quanto custa, o que eu faço, quais são os processos, o que eu posso melhorar, por que eu estou fazendo uma coisa errada. Gente, as empresas hoje, elas analisam o tempo, você vai falar assim, mas peraí, empresa grande, que já faz coisa há 20 anos, ainda fica olhando o jeito que ela faz para melhorar? Claro, gente. Essas empresas grandes, as gigantonas mesmo, as super grandes, elas ficam olhando aquele negócio que eles fazem há mais de 30, 40, 50, 60 anos. Uma fábrica de bolacha, por exemplo, faz bolacha há quase 100 anos. Ela muda o processo. Se brincar, quase todo ano tem alguma coisa nova ali para ganhar centavinhos, para ganhar segundos na produção, para embalar melhor, para produzir melhor, para gastar menos. Então tem que ter cuidado. Ah, mas eu não vou fazer isso, porque o meu é só um cachorro quente. Meu amigo, você que mais precisa fazer isso. Todo cuidado que você tem que ter, toda economia que você tem que ter, sabe? Então todo mundo precisa reanalisar seus processos. Se você trabalha aí, e é bom a gente lembrar, finanças e dinheiro. Lembra do controle do planejamento de entrada e saída de dinheiro. Pelo amor de Deus, galera, hein? O livro caixa é a ferramenta básica do negócio. O teu livro caixa controla o teu fluxo de caixa. É o teu livro caixa que vai dizer para onde está indo o seu dinheiro, quanto entrou, o que você pagou, para quem você pagou, quando entrou dinheiro, quem te pagou, por que te pagou, se vai sobrar ou se vai faltar. Olha que maravilha o livro caixa. Bem feitinho, simples, pode ser uma coisa feita com canetinha e um papel, ou no celular, numa planilhinha, ou sofisticado em programas, tanto faz. Mas tem que ter um livro caixa com movimentação diária. Abriu a porta do seu negócio, seja ele virtual ou presencial,
mesmo tendo ou não, tem que ter livro caixa. Fala, Bruno. Quero dar uma diquinha aqui financeira. Opa, fala aí. É o seguinte, quem não estava semana passada, eu mandei uma planilha lá de fluxo de caixa para a gente fazer um desafio esse mês. Mas, o que eu percebi? Que às vezes é muito difícil a gente estar lá e acessar a planilhinha. Então, o que eu pensei? Para que o desafio fique mais fácil, eu estou fazendo para a minha empresa. Então, o que eu fiz? Eu fui abrir no meu WhatsApp um grupo comigo mesma. E o que eu estou fazendo? Registrando no meu grupo. Então, fui lá hoje, paguei uma passagem de ônibus. Então, já entro lá no meu WhatsApp, na conversa comigo mesma. Então, eu coloquei, no caso da minha empresa, um grupo chamado LR, que é Legalmente Rica, Finanças 5 de 2023. Aí, coloco lá, passagem de saída, passagem de ônibus, R$ 5, que eu sei que já saiu do cartão. Por quê? Porque é muito mais fácil concentrar as informações no celular. Então, quando tiver durante a semana que é mais corrido, vou lá, só registro a informação e organizo a minha agenda para pelo menos 1 hora por semana parar e ir lá no meu fluxo de caixa na planilhinha montar. Então, essa é a diquinha que eu queria passar. Tudo bem. O que ela fez foi criar uma espécie de memória diária de tudo que ela gasta. Se ela gastou R$ 5 de passagem de ônibus e ela parou numa padaria porque ela teve que esperar o cliente comer um lanche e gastou R$ 20, ela vai colocar lá também, entendeu? Então, nossa senhora, quanto que a Bruna gastou? Bom, só nessa ela gastou 35, foi 5 de ida, 5 de volta, mais 15 ali, ou mais 20, deu R$ 30, 35, e agora é isso que ela tem que ver. Se deu retorno ou não, é outra conversa, mas ela anotou. Tem que anotar, tem que fazer uma anotação, tá? O que mais? Considerar no mercado qual que é o seu posicionamento. Então, eu vou explicar uma coisa sobre posicionamento para vocês. Já deve ter ouvido falar muito de posicionamento. Qual é o seu posicionamento de marca, né? Essas coisas que o pessoal fala, que parece uma coisa tão distante, às vezes, para um pequeno negócio, mas não é, gente. Não é. Se você tem uma pequena loja, né? Uma pequena loja, você define seu posicionamento. Para quem você quer vender? Ah, eu quero vender para determinada faixa, quero para classe social, eu quero ter um determinado tipo de produto, eu quero receber tal tipo de cliente. Então você começa a se posicionar. Não, se a pessoa sabe que ela está precisando de roupa mais simples, tal, mas num preço legal, com qualidade boa, pá, vai na loja da Dani. Né, Dani? Não é assim que nós combinamos hoje? Tem que ter um preço legal com qualidade reconhecida. A Dani quer botar um planejamento, ela quer botar uma posição de mercado, né? Ela quer se posicionar. Então é esse tipo de coisa, você se posiciona. E por que isso é importante? Porque o cliente sabe onde ele vai. Sabe? Ele sabe onde ele vai. Por exemplo, se o João posicionar a barbearia dele como premium, super luxo, o corte de cabelo lá custa R$ 400, ele pode ter até cliente. Pode ter. Mas muita gente fala, bom, não dá para ir no João, porque R$ 400 eu corto cabelo. Eu mesmo, R$ 400 eu corto cabelo em 5 anos, João. Dá para pagar 5 cortes de cabelo mesmo aqui, 5 anos agora, R$ 400. Mas se fosse um cliente top, assim, de muita grana, né, o João poderia abrir, né, o posicionamento que ele quer colocar, né? Agora, pessoas, recursos humanos. Pense nas suas relações comerciais com pessoas que você vai contratar ou que vão te ajudar. Lembrando que o MEI pode contratar uma pessoa. Quando você contrata uma pessoa, pessoal, e você é pequeno, se você for uma empresa maior que pode contratar mais, isso também vale, eu só peço para você ter muito cuidado, sabe? Porque contratar alguém é muito complicado no sentido de você fala assim, eu preciso de alguém. Tá, você precisa de alguém, fato. Mas será que você está preparado para absorver essa pessoa mesmo no seu negócio? Será que você entende o peso que é contratar uma pessoa, o custo, a responsabilidade que você tem? Porque você acaba de se enquadrar na categoria empregador. E você tem um monte de responsabilidades como empregador. Mesmo que você seja um MEI. Você tem que pagar tudo o que ele tem direito. Mesmo se ele tivesse se empregado numa multinacional, um banco e tudo mais. Fala aí, Ana. Eu li essa parte hoje e fiquei numa dúvida.
Por exemplo, lá na frente tem outra dúvida, mas eu vou fazer essa logo, que não esqueça. Tá, pode falar. O que acontece? Se eu, por exemplo, né, eu vendo serviços, e eu preciso de uma pessoa para poder me ajudar a produzir os serviços que eu estou vendendo. E eu não posso contratar, por exemplo, CLT por conta dessas diversas burocracias, né, que coloca aqui nesse material que a gente estudou hoje. Eu posso chamar uma pessoa para trabalhar comigo e ela também entrar como MEI dentro dessa empresa, desse CNPJ? Eu acho, existem MEIs que prestam serviços para outro MEI, né, Bruno? A gente já viu essa situação, que um MEI presta serviço para outro MEI, né? Dependendo da atividade fim, né? Eu acho só que você deveria primeiro reavaliar mesmo a forma dessa relação que vocês vão ter. Por exemplo, o que seria que ela faria para você, Ana Paula? Só para eu entender. Não, eu só me veio essa dúvida mesmo hoje. Para fazer a mesma coisa que eu, né? Para produzir materiais. Daí eu fiquei pensando assim, nossa, se eu precisar de uma pessoa para trabalhar comigo, um MEI pode contratar outro MEI? Ou... Não, ele pode, não tem nenhum problema em contratar prestação de serviços de outro MEI. Logicamente que vai ter a questão aí, vai ter a questão da nota fiscal e tudo mais. Pode falar, Bruno. A gente tem que colocar em consideração que é o seguinte, quando você contrata uma pessoa física, diferente de uma pessoa jurídica, né, então você vai contratar um funcionário. Então, existe uma questão de responsabilidade com ele, mas também tem a hierarquia. Então, quando você contrata, por exemplo, um MEI, você não pode pedir que ele marque ponto, você não pode pedir que ele vá todos os dias na empresa, sabe? Porque prestação, né, Bruno? Ela tem que contratar uma prestação de serviço. Digamos então, que tem um MEI, por exemplo, que seja jardineiro e você também seja jardineira, né? Então, você pode contratar alguém como se fosse serviços de jardinagem. Só que você não tem nenhuma ascendência sobre ele como patrão, é isso que a Bruna está colocando. O que você está contratando é como se você está contratando serviços de um profissional que vai lhe emitir nota fiscal e que pode e deve, de preferência, ter um contrato estabelecido entre vocês dois. Aí não é a situação empregado-patrão. Isso que a Bruna está falando é que não pode caracterizar essa ascendência aqui, ó. Então, para dar uma disfarçada na legislação, eu contrato mais um MEI, mas ele fica como funcionário, entendeu? Isso não dá. Entendi. Tá? Entendeu? Entendi, pode falar, obrigada. Cristiane, por favor, pode falar. Então, daí, nesse caso, pode-se fazer um contrato, de repente, um contrato mensal, por exemplo, de prestação de serviço para um outro MEI. Uma parceria mensal. Sim, você pode estabelecer um contrato. Agora, é sempre bom você examinar todas as suas questões de custo e faturamento, sabe? É bom sempre você pensar nisso, né? Como é que você consegue pagar, por exemplo, um contrato de MEI que chegue, por exemplo, a R$7.000, entendeu? E você só pode faturar 6 mil e pouquinho, entendeu? Você tem que levar em consideração algumas coisinhas também, assim, às vezes, de vez em quando. Na conta, no balancete final, quando é prestação, principalmente quando é venda de produto. Por isso que a Bruna fala da necessidade de você ter o apoio de um contador, às vezes numa situação como essa, né, Bruna? Se quiser comentar, fica à vontade. É isso aí, né? Eu quero comentar sim. Então, só para voltar ali. Assim, gente, eu sou contadora e eu tenho hoje uma auxiliar. Não é um auxiliar no escritório, é um auxiliar da minha vida pessoal, que eu sou separada e eu tenho 2 filhos. Então, tem dias que eu preciso, né, me concentrar no trabalho, e tem dia, por exemplo, segunda-feira é o dia que eu estou em clientes, então toda segunda-feira eu vou lá no meu cliente no norte da ilha. Então, esse é um dia que eu preciso de alguém em casa. Essa pessoa não é registrada. Só que acontece, para manter a questão não é o mais correto, porque ela vem 4 dias por semana. Então, quando ela vem 4 dias por semana, eu já poderia fazer um registro dela como empregada doméstica, né, ou babá. Mas ia ficar muito oneroso para mim, dentro da minha realidade financeira. Então, o que ia acabar acontecendo? Eu não ia poder pagar uma babá, porque se eu tivesse que fazer o registro dela totalmente correto. Então, o que a gente tem hoje? Então, ela trabalha todas as manhãs, de segunda até a quinta-feira, e sexta-feira eu não contratei o trabalho dela. Mas o que acontece, né?
quando a gente vai contratar uma pessoa para ajudar, a gente pode determinar algumas maneiras de terceirizar, por exemplo, um serviço extra. Então, por exemplo, eu preciso de alguém para fazer uma planilha. Então, por exemplo, eu chego na Cris e falo assim, Cris, você pode, por favor, me ajudar com esse trabalho pontual? Aí vamos supor que você feche em horas, né? Fala assim, ó, se você gastar 20 horas, você emite uma nota fiscal para mim e eu te pago. Então, às vezes a gente precisa só entender, assim, qual que é a necessidade. Então, por exemplo, peguei muita encomenda e eu preciso de alguém para me ajudar, por exemplo, na fabricação de mais 1.000 docinhos. E ela vai gastar 8 horas. Então, já combina com a pessoa. Olha, eu vou precisar, por exemplo, 10 horas do seu trabalho. Você pode me emitir uma nota fiscal? Como que a gente pode fazer, né, para que fique bom para os dois? Sempre tem uma questão que é a questão trabalhista. Então, se uma pessoa se sentir lesada nesse contrato de trabalho, ela pode entrar com um processo trabalhista, e é isso que a gente tem que se precaver quando a gente faz esses contratos de trabalho, tá bom? É isso, gente. Então, é importante entender isso, que a Bruna detalhou mais um pouquinho que eu falei, a respeito dessa relação. Isso serve para todos vocês. Você é uma empresa, você é MEI, você é um CNPJ. Nada impede uma empresa de contratar outra empresa para outros serviços. O que a Bruna colocou para vocês é que se você tem essa, vamos dizer assim, essa opção como relação de oferta de trabalho e de serviços, procurar fazer dentro da legislação para não acontecer nada de errado. A pessoa não alegar que trabalhou para você por um tempo maior do que o combinado, que você explorou ela financeiramente, que aquilo estava fora da lei. Não, você fala, olha, eu contratei aquela menina ou aquele rapaz para fazer tal coisa por tantas horas, combinamos o horário, está aqui o contrato, está aqui a nota, eu paguei de entrada na nota na minha contabilidade. Não tem erro. Fala, Cris. Só para entender bem certinho. Daí, nesse caso, assim, mesmo sendo serviços pontuais, faz-se um contrato, sei lá, a Bruna quer fazer 2 serviços comigo, mais um no início do mês e um para o final do mês. A gente fecha 2 contratos separadamente? Vai de vocês, se você quiser fazer. Pode ser, tipo, ela me chamou hoje, mas ela não sabe que ela vai precisar depois e depois ela quer novamente. Fecha Olha, 2 contratos, nesse caso? Eu prefiro fazer, terminou uma coisa, emite uma nota, começou outra, fez outra nota, sabe? Eu particularmente prefiro assim, mas já vi muita gente que espera agregar 1, 2, 3, 4 para emitir uma nota fiscal no final do mês. Eu prefiro, particularmente, a emissão logo após o final do serviço, que é para caracterizar, inclusive, esses prazos frente à justiça, sabe? Às vezes, numa questão dessa, você fala, não, posso provar, tanto que o primeiro serviço foi feito na primeira semana, a nota foi emitida na sexta-feira. Já o último foi emitido na última semana. E a pessoa, não, eu fiquei a semana toda e trabalhei tantas horas. Né? É particularmente a minha visão. Eu acho melhor. E a orientação que eu acredito que seria a mais apropriada, né? Dentro do meu ponto de vista. Tá? Inclusive, é o que... Olha, se vale recibo... Bom, eu vou tentar explicar o que é bom para vocês. O bom mesmo é a nota fiscal, sabe? O bom mesmo é a nota fiscal. O recibo escapa de um monte de coisa fiscal, é verdade. Mas a nota fiscal é a comprovação fiscal do trabalho, é a hora que você pode chegar e comprovar tudo, sabe? E às vezes vocês vão ver que, por incrível que pareça, vai ter momentos na vida do MEI que vocês vão correr atrás de nota, ao invés de escapar delas. Existem alguns momentos engraçados aí na vida do MEI, tá? Vamos lá, falar um pouquinho sobre PDCA. Agora você vai conhecer uma sigla bem interessante aí, que é PDCA, né? Que resume a prática de planejar, agir e corrigir, né? É uma abreviatura de algumas expressões na língua inglesa, vou colocar aqui para vocês verem mais especificamente o que é, né? O P é de plano, o D é de desenvolver, o C é de checar e o A é de agir, né? A ferramenta PDCA ela pode ser usada em qualquer atividade e ajuda muito a gente a alcançar os melhores resultados. A gente chama de ciclo PDCA, lembra que o planejamento sempre está presente em todas as fases de um projeto, desde o início, quando você pensa, até a sua realização.
Eu vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos, e depois eu vou abrir uma planilhinha para vocês. Eu fiz aqui antes de começar a aula, tá? Bom, então, vamos imaginar que a dona Maria tem uma cozinha industrial e ela faz comida, né? Alguma coisa. E ela teve uma fiscalização lá da prefeitura, né, da vigilância sanitária, e chegou lá e falou, olha, tem que mexer nesse negócio aí, não tá bom. Se continuar do jeito que está, mas eu faço aqui, não, tem que mexer, não está dentro das normas, está tudo fora das normas. Então, ela tem que tomar uma atitude, ela tem que ela tem que fazer alguma coisa. Então, ela criou um pequeno plano de ação. Vocês vão falar, mas por que precisa disso? Isso ajuda a gente a orientar a pessoa, isso é um básico há décadas e décadas. Então, vamos ver como é que a gente faz isso aí. O que vai ser feito? Troca de toda a cozinha industrial da Dona Maria. Como é que vai ser feito? A loja vai trazer os equipamentos e o pessoal da Dona Maria ali que vai montar mesmo, ela vai economizar nisso. Quem vai fazer? O João, a Maria e o José, parece a família do Jesus Cristo, né? Quem mais? Onde vai ser feito isso? Na cozinha industrial. E quando será feito? Na primeira semana de maio. E quanto vai custar? R$3.000. Mas por que vai ser feito? Porque a vigilância exigiu. Então, aqui ela montou um pequeno plano de ação, né? Agora vamos ver uma outra atenção. Da Dona Maria veio um pedido muito grande para ela. E ela vai falar, como é que eu vou atender esse pedido? Veio um pedido de 8.000 salgadinhos variados. Como que vai ser feito? Vai ser feito em regime de multirão. Vão ter que trabalhar de madrugada. Quem que vai fazer? O Pedro, o Fábio, a Ali e o Juca. Aonde? Nessa cozinha. Quando vai ser feito? Dia 22, às 19, às 7 horas da manhã, no dia 23. Quanto vai custar? O custo é 1.000 para atender uma festa surpresa. Por isso que é feito desse jeito. Então, aqui tem mais um exemplo, mas o que eu quero mostrar para vocês agora é uma ideia de planejamento diferente que eu vou colocar aqui para vocês dentro... Deixa eu só parar essa aqui e vou trazer outra para vocês. Um momentinho só. Vou ver se eu acho aqui. Sim, pronto. Vamos ver se vocês já têm acesso aqui a ela. Deixa eu ver aqui. Sim, já tem acesso. Vamos lá. Deixa eu só achar aqui e voltar. Bom, eu vou mostrar para vocês agora. Eu acho que a maioria de vocês já conhece isso aqui, com quem eu já consegui falar aqui nas nossas mentorias. Eu já fiz o Canvas, né? Hoje quem começou um Canvas foi a dona Daniela, né, Daniela? Você começou um Canvas hoje. Cristiane, já fez Canvas comigo ou não? Já? Já fiz sim, professor. Já, a Daniela começou agora. O João também já está fazendo, né? Eu acho que a maioria aqui já está fazendo. Bom, vamos lá então. Eu botei uma simulação aqui, mas eu fiz uns comentários embaixo que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor essa situação aqui. Eu, Antônio, resolvi montar um carrinho de cachorro-quente. Então, tomei uma decisão. E o que eu vou fazer de diferente? Então, eu coloquei dentro do Canvas. No Canvas, nada mais é do que um micro esboço de um plano de negócios. É o começo de um plano de negócio. Um plano de negócio é muito mais detalhado, tem plano de marketing, tem análise dos custos detalhada, tem planejamento financeiro, entra até o fluxo de caixa, previsão de dinheiro para ser guardado, tem um monte de coisa, né? Mas aqui nós estamos fazendo um desenho mais simples, né? Vamos lá, então. Primeiro, eu tenho que entender qual que é a proposta de valor do meu carrinho de cachorro-quente. Eu quero fazer um carrinho de cachorro-quente onde tem um hot dog com salsicha assada na brasa. Esse é meu diferencial. A Bruna nunca comeu um hot dog com salsicha na brasa. Ela comeu aquele hot dog lá, daquele X prensado, aquele negócio tudo prensado, aquela salsicha que ela não sabe de onde vem. O meu aqui é tudo coisa fina, e é feito na brasa, e é praticamente quase como um churrasco de salsicha, a Bruna vai adorar, e é esse o meu hot dog, e é esse minha proposta de valor. Legal, Antônio, então você tem um diferencial, eu tenho esse diferencial. E vou falar isso, igual faz o Burger King. O nosso aqui o nosso hambúrguer é grelhado, não é na chapa, né? Então eu vou fazer a salsicha
grelhada, fazer igual o Burger King. Eu quero até mostrar assim, a brasa e a salsicha na brasa para o pessoal parar o carro e meu carrinho e chegar lá e experimentar. Bom, a ideia é essa. E agora, para quem que eu vou vender? Quem que vai comprar o meu produto? Então, lá no segmento de clientes, eu descobri e pensei bem, eu falei, bom, é um produto que vai custar tantos reais. Talvez a classe A não vá parar a sua Mercedes para comer uma salsicha feita na brasa. Eles vão querer parar num restaurante mais chique, num Madeiro, num negócio mais legal lá, que tem um garçom, tal. Eles não vão parar o carro aqui, né, na avenida aqui, para descer, ele com a mulher de salto aqui, para vir comer o meu hot dog na brasa. Mas a galera da classe C e D vai vir, e vai vir em peso, porque o preço está bom, e o produto é uma coisa que eles gostam, e eu acho que eu gosto. Então eu vou vender para a classe C e D, porque o preço está adequado ao produto e ao público. Então, já defini. Então, Bruna, eu vou vender hot dog com salsicha assada na brasa para público C e D. Olha que maravilha, Ana Paula, já estou decidindo. Agora, como é que eu vou vender? Que jeito? Quais são os canais de venda? Ah, cara, o meu carrinho vai ser um show, porque ele é um carrinho todo assim, para parecer uma churrasqueira ambulante. Eu quero fazer um carrinho que lembre uma churrasqueira, então quem olhar aquilo lá de longe vai ter iluminação no meu carrinho. Então, vai ser venda presencial e, é claro, eu também tenho que ficar conhecido, eu tenho que vender longe ali do meu perímetro, então eu quero vender através das plataformas, tipo iFood. Então eu quero vender presencial e iFood. Até aí tudo bem, galera? Tá entendendo o que eu quero fazer? Tá indo bem meu negócio, né? Até agora tá indo bem, né? Tô bonito, né? Fiz o curso no Conexão de Impacto, tô animado. E agora? Como é que eu vou me relacionar com os meus clientes? Bom, o meu carrinho, ele vai estar no iFood. Então, o iFood é um canal de relacionamento. Mas também eu vou apostar no WhatsApp, que é a mãe de todos os negócios hoje, né? Imagina o mundo hoje sem o WhatsApp. Você não consegue imaginar, né? Você não consegue imaginar. Então, eu vou investir muito no WhatsApp. Eu vou abrir um WhatsApp comercial e quero colocar, inclusive, o meu cardápio lá, que tem esses recursos no WhatsApp, né? De fazer assim, quase que um microsite, né? Vai aparecer as fotografias. E eu vou botar o número do meu WhatsApp bem grande num neon em cima do meu carrinho, que vai ficar piscando, o cara vai enxergar lá do outro lado da ilha, enxerga aqui o WhatsApp o meu carrinho do lado de cada ilha. Meu Deus do céu, vai ser assim, intercontinental o meu negócio. Tá, vai ser o relacionamento com o cliente. E o que é a minha atividade-chave? O que eu vou fazer? Bom, eu vou vender cachorro-quente e vou vender bebidas. E vou comercializar elas através de tudo isso que eu falei para vocês. Eu não detalhei aqui, mas vocês já entenderam. Agora, o número 6. O que eu preciso para fazer isso? Então agora começa a pegar. As ideias estão indo maravilhosamente bem até o número 5. No número 6, vem um lado racional agora. O que eu preciso para fazer esse negócio funcionar? O que é que eu preciso para fazer esse negócio funcionar? A Daniela, vou roubar essa ideia. O que é que eu preciso para fazer esse negócio funcionar? Eu preciso ter um carrinho completo. O meu carrinho tem que ser um show. Porque senão, Bruna e Daniela, fazer um carrinho igual o carrinho de cachorro-quente, mesmo tendo a salsicha assada lá, talvez não seja um atrativo. Mas colocando um carrinho que imite uma churrasqueira ou alguma coisa muito diferente, já vai ser um diferencial. Então eu preciso de um carrinho completo e que chame atenção. Eu tenho que ter estoque. Imagina um cara começar e ser um sucesso e não poder entregar, Ana Paula, que acabou a salsicha. Não tenho carvão. Acabou o pão. 3 horas depois que eu comecei. Eu tenho que ter estoque. Não tem mais Coca-Cola. Pô, eu tenho que ter estoque. Bom, se eu vou levar o carrinho para algum lugar, o meu carrinho tem que ficar, entre aspas, a gente chama de ancorado em algum lugar. Um ponto, um local. Geralmente há acordos entre estabelecimentos que funcionam durante o dia e que fazem uma permuta ali com o cara do carrinho de cachorro-quente, ou então o carrinho de cachorro-quente paga um aluguel para ficar ali de noite. Postos de gasolina, vocês já viram isso, né? Postos de gasolina, estacionamento de academia, estacionamento de loja, né?
às vezes eles ficam posicionados ali, eles aproveitam o espaço. É um acordo que existe ali entre o proprietário do local e o dono do carrinho. Porque você vai precisar de duas coisinhas aí. Água, que é um ponto de água, ou seja, uma mangueirinha ali, né? E energia, né? E às vezes até a senha do Wi-Fi da empresa, compartilhada. Às vezes até isso está negociado. Você vai precisar também de celular, de internet. E vai precisar, é claro, das documentações, autorizações, certificados, certidões, cursos de manipulação de alimento e um monte de outras coisas. Aliás, eu deixei no nosso grupozinho aí os cursos de manipulação de alimento gratuito que você consegue fazer, tá? Para aqueles que trabalham com comida conseguirem o certificado, tá? Outra coisa, vai precisar também de uma geladeira e de embalagens, e lógico, né, gente? Adaptar a bendita eu não coloquei ali, mas a bendita da churrasqueira dentro do negócio. Fala, Bruno, gostou da ideia? Liga aí. Quero fazer uma enquetezinha bem rapidinho, professor, que é o seguinte. Uma das minhas clientes entrou em contato comigo hoje falando, né, Bruna, eu sou MEI, né, eu sei que eu sou MEI, que eu não preciso emitir nota fiscal, que eu não preciso fazer controle. Eu nem sei se eu tenho um cadastro no municipal, se eu tenho um cadastro estadual, não precisa de nada. Aí, eu quero fazer uma pergunta para o pessoal sobre a opinião de vocês, que é o seguinte. Gente, se vocês soubessem que a pessoa que faz um alimento não tira como que é? Manipulação de alimento. Isso, não tira um certificado desse. Não tem na prefeitura o alvará sanitário. Vocês compram da mesma forma? Sim ou não? Pode escrever. Sim ou não? Ana Paula, compro sim. O João falou, depende, se ele conheceu o dono, né, João? Se é vizinho, né, chegado, né? O cara lava a mão. Sabe por que eu compro? Porque, às vezes, a pessoa está começando um negócio ali, até que ela tenha recurso para poder tirar documentação, organizar o espaço, para que a vigilância sanitária possa vir fazer a avaliação e sair o certificado, ela precisa de recurso para isso, eu compraria. Deixa eu ver o que daqui. Fala, Dani. Fala, Dani. Eu, na verdade, compraria, porque, assim, se parar para pensar, o último cachorro-quente que eu comi ali no Cobrasol, eu não sei se a pessoa tinha curso, se tinha alvará, o que ela tinha, eu estava morrendo de fome, fui lá e comi. Provavelmente esses carrinhos que estão na rua, eles têm um alvará sanitário, sim, tá? A prefeitura é uma das primeiras. Então, só rapidinho para voltar um pouquinho, é o seguinte, quem legisla qualquer atividade é o município. Então, por exemplo, o município vai falar se autoriza ou não abrir esse novo carrinho de cachorro-quente. O que acontece com o MEI, por exemplo? O MEI, ele tem a desobrigação de já abrir a empresa e ter o alvará. Então, ele dá o quê para o MEI? 180 dias para ele ir regularizar. Então, quando essa cliente veio falar comigo hoje e falou assim, Bruna, mas se eu for lá para pedir a regularização, vai que ele me fiscaliza, né? Então, eu penso assim, gente, que quando a gente começa no MEI, ele dá um prazo para você regularizar. Ele dá um prazo para você ir atrás, começar o teu negócio, fazer curso, mas o importante é a gente conseguir sair desse modelo MEI, né, de falar assim, não, agora aqui é tudo fácil, e conseguir sempre olhar para o futuro num modo profissional. Então, de um modo profissional, você vai querer comprar uma marmita num lugar que você não sabe a procedência? Porque se você ficar doente, você nem pode nem reclamar, né? Não pode ir lá pedir na prefeitura e falar assim, fecha aquele lugar que eles trabalham lá com, sei lá, não tem alvará sanitário, tem bicho lá na comida. Então, vamos supor que é um meio de fiscalização para o nosso próprio bem. Então, quem legisla isso é a prefeitura, dentro do município, vai lá... Através da vigilância sanitária. Isso. Que vai naquele lugar e fala, olha, aqui tem sanidade... Não é sanidade. Mas aqui pode ser feito alimento. Condições sanitárias.
Sanidade é Desculpa, coisa gente. caseira. Sanidade também para fazer comida. Dani, fala aí, Dani, o que você quer perguntar? Que é a Dani que levantou a mão, né? Fala, Dani. Eu cliquei no botão errado aqui. Então São duas situações. Comida, né, Bruna? Quando eu vou comer num restaurante, a primeira coisa que eu faço é olhar o banheiro. Se o banheiro é limpo, eu sei que provavelmente a cozinha também é limpa, porque a gente não tem acesso à cozinha. Mas a questão do alvará, por exemplo, que a Bruna falou ali, né, que a cliente perguntou e tal, eu tenho o MEI já há 3 anos. Em 2018 eu abri o MEI. E eu tinha os 18 meses sem alvará. Eu conversei com o pessoal do Sebrae, eles me disseram que não, que para minha atividade eu não preciso de alvará da prefeitura. E eu nem dei bola. Aí eu fui na prefeitura fazer aquele cadastro para emissão de nota fiscal avulsa, e o cara olhou para mim e disse, tá, e teu alvará? E eu disse, não, o Sebrae falou que eu não precisava. Ele, não, a informação está errada. Resumo da história, levei multa de 2 anos e estou pagando o alvará. Esse mês, graças a Deus, é o último mês. Parcelei em 15 meses, mas tive que pagar porque só foi liberado o alvará, né, em 2020, mas tive que parcelar todo o valor do alvará dos anos anteriores com multa. Por isso que é importante você ficar de olho na legislação por categoria de MEI, para saber o tipo do negócio, se tem comida vendendo, se você precisa de inscrição estadual para algum tipo de MEI, para algumas atividades de prestação de serviço, não. Então você tem que. São vários contextos. E às vezes, por incrível que pareça, até o Sebrae erra, né? É o teu caso aí, né? Que barbaridade. Mas vamos lá, vamos continuar aqui com a sequência. Nós paramos nos recursos, né? Agora, vamos lembrar aqui quais são as parcerias que eu preciso. Eu, com meu carrinho de cachorro-quente, olha só, Dani, eu preciso ter parceiros. Quem são os meus parceiros, né? As pessoas falam, mas Antônio, você trabalha sozinho ali naquele carrinho. Não, gente, a gente tem parceiro. Por exemplo, se eu trabalho produzindo alimentos, eu tenho que comprar coisas, né? Eu tenho que comprar pão, tenho que comprar salsicha, comprar ketchup, tenho que comprar um monte de coisa. Então, os meus fornecedores são meus parceiros. Mas peraí, cara, você paga para ele, eu sei que eu pago para ele, mas ele é meu fornecedor, ele é meu parceiro, né? Eu preciso dele. As plataformas também que eu pago, iFood, eu pago lá uma taxa, se não me engano, é 27,5%, se não me engano é isso mesmo, acho que a Idalina pode me corrigir se eu estiver errado, mas acho que é 27,5%, também é meu parceiro. Se eu tiver motoboys separado do esquema do iFood ali, 2 ou 3, é 27 lá, a Idalina falou, 27. Obrigado, Danilo. Se eu tiver motoboys em separado ali que me atendam, eu tenho um acordo com eles de entregar, pago tantos reais para eles por cada lanche entregue, por exemplo, também são meus parceiros. Os meus fornecedores de embalagem e até o cara que fornece o ponto para mim ali, né? São todos meus parceiros, né? Então é importante eu listar e entender quem são. Agora, quais são as minhas fontes de receita dentro desse negócio? No início, eu quero vender hot dog e bebida. Então, eu vou ganhar dinheiro com isso. Mas eu poderia vender outras coisas aqui. Eu poderia colocar outra coisa, tipo sobremesas, né? Doces, chocolate, coisa assim, de preferência, coisa que dure, não estrague, né? E que resista aí dentro de uma viagem até chegar lá na casa do cliente, né? O pudim, por exemplo, balança muito, já estragaria muito, né? Tem que tomar cuidado com algumas coisas, é um pouquinho mais sólido às vezes, né? E quais são as estruturas dos custos aqui nesse caso? Eu fiz as contas, meus custos fixos, é uma brincadeira aqui, é claro, né? Custos fixos estão na casa de 1.200, os variáveis estão na casa de 800, então eu calculo que eu vou gastar por mês pelo menos R$2.000 aqui, né? Para manter esse negócio. Então esse é o meu canvas, né? Agora, olha só que eu coloquei aqui para vocês verem, para vocês entenderem uma análise que eu fiz aqui de um plano de ação numa situação dessa aqui, onde eu estou enfrentando aqui essas dificuldades. Quer ver? Olha que interessante. Bom, digamos que ali, eu sou o cara que está montando esse negócio. E daí eu tenho que, se o meu grande negócio é botar uma churrasqueira dentro de um carrinho, é lógico que eu tenho que tomar uma decisão para fazer isso. Então, o que vai ser feito? Adaptar uma churrasqueira. Como é que vai ser feito? Eu vou comprar uma micro churrasqueira e vou adaptar no meu carrinho. Quem que vai fazer? O Zé. O Zé é o amigo da Bruna, que tem uma oficina. Então, vai fazer lá no Zé, amigo da Bruna, que tem uma oficina.
Quando que vai fazer isso? Em junho. Quanto vai custar? R$200 que ele vai cobrar para botar uma churrasqueira dentro do meu carrinho. E por que que vai ser feito isso? Por que que eu vou enfiar uma churrasqueira dentro do carrinho? Para conseguir entregar aquela proposta de valor que eu tinha combinado comigo mesmo. Lembra aquela proposta de valor? Hot dog com salsicha assada? Então é isso aí, tá? O que mais? Certidões e autorização. Eu vou precisar disso. Como que vai ser feito? Eu vou na prefeitura. Quem que vai fazer? Eu. Qual secretaria? Eu vou na tal secretaria lá, planejamento, por exemplo. Quando vai ser feito? Em junho. Quanto eu vou gastar? Já fiz as contas, uns 280. Por que eu vou fazer isso? Para poder funcionar legalmente. O que mais? Eu tenho que fazer cadastro no iFood. Eu vou me inscrever no aplicativo. Quem que vai fazer? A minha esposa. Como que será feito? Vai ser feito via celular. Quando vai fazer? Em maio. Quanto vai custar? Não sei. Por que vai ser feito? Para divulgar meu negócio e gerar pedido. O que mais que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer divulgação no Instagram e no Face. Mas como que vai ser feito isso? Eu vou criar uma conta nos dois, do meu carrinho de cachorro-quente. Quem que vai fazer? A minha filha. Onde vai ser feito? No celular. Quando vai ser feito? Em maio. Quanto eu vou custar? Não sei. Por que vai ser feito? Para divulgar meu negócio. O que mais que eu vou fazer? Olha só de divulgação. Eu vou fazer fotos e vídeos de hot dog. Nós vamos fotografar e fazer vídeo com destaque para churrasqueira. Minha filha que vai fazer. Aonde? No parque, com o meu carrinho. E tudo mais ali, quando vai fazer e tudo mais. Outra coisa importante de planejamento. Pesquisa de preço de fornecedor. Peraí, mas eu tenho que fazer um plano de ação para isso? É claro, tem que deixar bem claro quem é que vai fazer. Como que nós vamos fazer isso? Visita ao mercado ou pesquisa pela internet? Quem que ficar responsável por isso? A minha esposa vai ficar responsável por isso. E aonde que ela vai fazer? Em 3 hipermercados que nós vamos escolher. Quando que ela vai fazer? Semanalmente. E cada visita dela que ela vai custa R$12, 6 ir e 6 para voltar. Por que ela tem que fazer isso? Para monitorar preço, para comprar melhor e para garantir margem de venda. Isso aqui é importantíssimo, você ter isso aqui definido para você. O que mais? Conseguir um ponto. Como é que eu vou fazer isso? Eu vou negociar com 3 proprietários. Ver quem, um deles eu vou tentar conseguir colocar, pelo menos em um deles. Quem que vai fazer? Eu. Aonde? Nos 3 pontos. Em abril. Quanto que eu vou gastar? Eu posso pagar até R$1.000 pelo ponto. E por quê? Para eu estabelecer um endereço fixo, eu preciso estabelecer um endereço fixo do meu negócio, ou um endereço físico, né? Agora vocês vão falar assim para mim, pô, Tony, precisa realmente fazer esse tipo de coisa? Gente, aqui é uma orientação. Nas empresas grandes, a gente vê nas paredes das empresas os planos de ação em cada um dos departamentos, para definir o que é que cada um tem que fazer, porque a empresa está passando por alguma dificuldade. Ou tem que fazer alguma coisa urgente e está dizendo quem é que vai fazer, como vai fazer e quando vai fazer. Por isso tem que planejar. E nesse caso, você está fazendo para você, tá? Agora algumas perguntinhas bem importantes para vocês aqui. Quanto vai custar o meu negócio? Eu tenho esse dinheiro? Eu vou emprestar? E a que preço que eu vou emprestar esse dinheiro? Porque o dinheiro custa, né? Hoje tem linha de crédito para MEI. Tem linha de crédito, você consegue dinheiro aí. Se você tem conta no Nubank, você consegue aí. Dependendo da situação, eles te dão 10, 15, 20, 25 mil, 5 mil, né? Mas e o custo desse dinheiro? Você consegue pagar isso e fazer com que esse dinheiro te devolva rapidamente o que você precisa para poder pagar o próprio custo dele e sobrar alguma coisa para você? Tem que ver se você tem esse dinheiro. Quanto que você planeja para ganhar com o seu negócio? Ah, eu queria ganhar R$10.000 por mês. Pô, todo mundo quer ganhar muito dinheiro. Mas você tem, você sabe se isso realmente é suficiente? Por que você quer ganhar 10 mil? Qual o motivo? Você precisa ganhar 10 mil com esse negócio? É isso? É suficiente para você naquele momento? Quanto que você precisa vender para ter lucro? Então, primeiro você tem que saber quanto que você quer ganhar em cada hot dog. Ah, cada hot dog vai custar para mim, montado, R$4. Ah, montado, o custo total dele, R$4. Tá. Você vai vender por quanto? Vou vender por 15. Então você vai ganhar R$11? Teoricamente, sim. Depois a gente vê se teoricamente sim, se é isso mesmo, né? Mas se eu ganhar R$11 em cada um, ou se eu ganhar R$10 em cada um,
se eu vender 10 numa noite, eu faço R$100. Se eu vender 20, eu faço R$200. Se eu fazer R$200 livre por dia, tá bom? Pô, professor, tá bom. Porque em 5 dias eu faço R$1.000. No final de semana, provavelmente eu vou ganhar muito mais do que isso. Talvez eu consiga fechar aí uma semana corrida de trabalho todos os dias em torno de R$1.500. Multiplicado por 4 dá 6 mil por mês. Dá quase naquilo que eu estou querendo ganhar, 10 mil. Bom, então, já descobriu, vai ter que vender muito mais do que 10 ou 20 cachorros quentes por dia, né? Então, essa continha tem que fazer, tá? Qual que é o ponto de equilíbrio desse negócio? Ou seja, a partir de quantos hot dogs vendidos, eu começo a ganhar dinheiro. Uma vez uma aluna nossa vendia bolos e ela não conseguia entender a questão contábil do negócio dela. Eu tentava explicar para ela várias e várias vezes o ponto de equilíbrio dela aqui, quanto que ela precisava, ela não conseguia entender. Eu falei, Dona Maria, então eu vou explicar de um jeito mais fácil. A partir do 4º bolo que a senhora vende por dia, a partir daí a senhora começa a ganhar dinheiro, a senhora entendeu? E aí ficou mais fácil. Então ela entendeu que os 4 primeiros bolos que ela vendia eram para pagar as contas daquele dia. E o 5º bolo era onde ela começava a ganhar dinheiro. Muitas vezes você pode traduzir o seu negócio assim. Você trabalha com um produto só, por exemplo. E isso ajuda você a ter um entendimento melhor das coisas. Muitas vezes, e isso a gente pode aprender juntos aí nas mentorias. Muitas vezes você trabalha com uma coisa só, por exemplo, o João, cortando cabelo. Vai chegar uma hora que ele vai falar, Antônio, a partir de tantos cortes por dia, a partir daqui eu começo a ganhar dinheiro. Porque até agora de manhã, todos esses cortes que eu fiz foi só para pagar, abrir a porta aqui, ó, do meu negócio hoje. Eu abro a porta, eu tenho um custo. Então, a partir do 3º corte de cabelo, eu começo a ganhar dinheiro. Então, essa conta na cabeça sempre é muito interessante, tá? Vocês entenderam isso que eu quis dizer? Essa relação entre produzir e o ponto de equilíbrio? Porque o ponto de equilíbrio, gente, é aquela hora em que quanto você precisa fazer de dinheiro, ou seja, para equilibrar os custos. A partir daqui, eu pago os custos da empresa. Então, se eu vender mais, agora é lucro. Até aqui, ó, o que eu vendi até aqui é para chegar no custo. Aqui é o ponto de equilíbrio, né? Certo? Bom, muito bem. Quanto dinheiro eu preciso ter de reserva de emergência? Esse aqui é um outro assunto que a Angelita citou aqui numa das nossas aulas e que muita gente se assusta às vezes. Porque eu costumo orientar as empresas que elas precisam ter em reserva, uma quantidade de dinheiro suficiente para pagar pelo menos entre 6 a 1 ano de operação numa situação de emergência. Então seria assim, pelo menos 6 meses guardado em dinheiro caso tenha algum problema. Porque se você for numa empresa de uma pessoa só e você ficar doente, então você não poder operar, não poder funcionar, operar o negócio, então você precisa ter dinheiro guardado para manter os custos da sua operação. Eu estou falando em aluguel e outras coisas mais, né? Então, muitas vezes é importante você ter guardado dinheiro suficiente para não fechar o seu negócio, né? Lógico, você não vai ganhar nada, mas você tem isso guardado. Muitas vezes falavam-se em 4 meses, né? Hoje a gente vê as escolas falando muito em 6 meses, no mínimo, né? Isso, se algum colega estiver aqui, acho que a Dani fez economia, né, Dani? Não sei se está relativamente ligado a isso, mas acho que é uma orientação bem plausível, né, Dani? Nós estamos falando aí de guardar um dinheiro para manter a operação no caso de emergência. Tá? Se quiser fazer algum comentário, Dani, fica à vontade, tá? Que mais? Aqui. Quanto eu vou pagar de imposto? Bom, o imposto está diretamente ligado ao tipo de negócio que você fizer. E isso a gente podia ficar aqui o ano inteiro falando. Imposto é que não falta nesse país. Imposto é que não falta. E formas de tentar cobrar de você também é que não falta. Então, a gente tem uma carga tributária muito violenta. Eu tenho grandes críticas a isso. Eu acho um absurdo que se cobra de imposto aqui. Desanima mesmo as pessoas, né? E
essas questões acabam por deixar todo mundo, às vezes, meio traumatizado, né? Mas quando a gente monta um negócio, é importante entender aonde a gente está enquadrado na questão fiscal para entender que tipo de imposto a gente paga, com que frequência, com que valor. Então, volto a dizer para vocês, é muito importante se informar antes, porque dependendo do enquadramento que você estiver, é uma legislação fiscal para você, tá? Então, às vezes o cara faz serviços, ele tem um monte de isenções aqui, ele não paga um monte de coisas, mas quem vende produtos, comercializa, tal, pode sofrer uma política fiscal totalmente diferente daquele outro ali que também é MEI, por exemplo, no caso de MEI, tá? Vamos lá. O que eu preciso para poder trabalhar? Que tipo de documentação eu preciso? Isso aqui que a Daniela já levantou aqui, foi a Daniela que falou, né? Foi você, Dani, que falou o negócio do Sebrae? Que foi, né? Então, que tipo de documentação eu preciso? O que é que eu preciso? Então, precisa realmente a gente olhar isso, sabe? Precisa realmente a gente olhar, ver o que eu preciso de documentação, de alvará. Às vezes são coisas simples, às vezes demandam coisas mais complexas, às vezes demora um tempinho para conseguir, tem uma burocracia. Apesar que aqui em Santa Catarina, por exemplo, onde eu estou falando para vocês, sei que tem muita gente que não é de Santa Catarina, mas a gente conseguiu diminuir bastante o tempo para abrir uma empresa, né? Ela vem diminuindo cada vez mais esse tempo para conseguir abrir uma empresa, e isso é bom, de um lado. Entretanto, não quer dizer que você não precisa ficar atento. Tem que ficar atento para ver que tipo de documentação você precisa, ok? Então, eu montei essa daqui para vocês. Eu acho que até aqui tranquilo, pessoal? Tudo bem? Vamos, então, para a última parte da aula, tá? Vou botar outra coisa para vocês agora aqui. Agora eu vou colocar a aula número 6, tá? A aula número 6, um momentinho só. Deixa eu só fechar aqui, que eu tenho que achar a aula número 6. E eu não estou achando a aula número 6. Para ver se eu acho aqui. Eu acho que eu tenho que abrir ela, um momentinho só. Deixa eu abrir a aula número 6 aqui. Agora sim. Deixa eu aumentar o tamanho aqui também. E vamos ver como é que vocês estão enxergando aí, que aí é uma outra questão. Vocês estão conseguindo enxergar? Tá? Só me dá um parecer aí, Dani, se tá bom o tamanho. Ou alguém que esteja enxergando. Sim, tá? Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho do aulão número 6. Como eu falei para vocês, às vezes eu não consigo ver a mesma tela, né? Mas eu vou tentar correr aqui com vocês. A aula número 6, ela fala da administração de um pequeno negócio, né? Eu vou resumir um pouquinho, fala um pouquinho sobre o dia a dia de conduzir, né? Muita gente tem vontade de abrir um negócio e ganhar muito dinheiro, mas não é só encontrar um ponto comercial ou fazer um site. Não é bem isso. Faz parte, mas não é isso. O importante é saber administrar. E agora eu vou falar um pouquinho sobre decisões e gerenciamento, né? Administrar um negócio é conduzir o dia a dia com recursos que você tem, usando criatividade, bom senso, disciplina e conhecimento. Então a gente tem que lembrar que a gente tem que trabalhar com o que a gente tem, com o dinheiro que a gente tem, com as condições que a gente tem. Então muitas vezes a gente se frustra, porque a gente não tem dinheiro suficiente para fazer uma aquisição importante, ou porque tem algum problema de processo na sua empresa, mas isso faz parte. E é essa hora que o empresário se destaca, é quando ele vai buscar soluções diferenciadas, né? Outra coisa muito importante é não misturar o dinheiro, né? E não misturar o dinheiro é uma das coisas, talvez, que mais eu tento explicar aqui dentro da empresa. A coisa mais difícil, né? Porque quando você
quando você cria uma empresa, é como se você tivesse tido um filho e você tem que cuidar daquele filho. Vai ter que acompanhar o crescimento dele, você vai ter que acompanhar a alimentação, você vai ter que levar ele no médico, você vai ter que cuidar, vai ter que trocar fralda. Uma empresa nova, pequena, ela precisa de tantos cuidados como uma criança. Tem que tomar muito cuidado no dia a dia, porque o dinheiro vem, o dinheiro entra, você não tem muito controle, então você abusa, e daí chega sábado, os amigos convidam você para sair, você fala, meu Deus, eu tinha um Prolabore de R$2.000, mas agora eu estou vendo aqui no caixa da empresa, tem aqui uns 800 aqui, por que eu não vou pegar um 400 aqui, né, e não vou fazer uma festa hoje com as minhas amigas? O dinheiro está lá. Mas, por incrível que pareça, o dinheiro não é seu, né? E se eu ouvir isso, às vezes dói. Meu Deus, como que o dinheiro não é meu? A empresa é minha, mas não é seu. O dinheiro é da empresa que você criou. É como se você criasse uma entidade, uma coisa ali, ó. E ela tem que ter o capital, o giro, ela tem que ter formas de se manter. E o que mantém uma empresa viva são os seus recursos. É o dinheiro que entra. Então, você não pode tirar dela a bel prazer, a hora que bem entender, como você acha que deve fazer. Não. Você tem que ter disciplina no trato com o dinheiro da empresa. Você tem que respeitar aquele negócio que você pôs no mundo e entender que é igual uma plantinha. Você vai jogando água. A água é o dinheiro. Se você para ou tira a água que você jogou do vaso, a plantinha sai. Então, você tem que cuidar daquilo. E cuidar muito bem. E por isso que não pode misturar o dinheiro. E por isso que essa questão é tão complicada para quem tem uma empresa que funciona em casa, como o MEI, por exemplo, onde o dinheiro fica circulando ali na cozinha da sua casa, muitas vezes, faz um recebimento, entra na mesma conta que a sua particular, que não tem conta separada da empresa, então entra tudo na sua conta, é Pix, quando você vê, você começa o dia com R$30 na conta, termina o dia com 800. Mas peraí, esse dinheiro é teu ou esse dinheiro é da empresa? Não, esse dinheiro é da empresa. Mas está na tua conta? Está na minha conta. Mas daí o João pede, mãe, dá 100 para mim aí, que precisa abastecer o carro e tem que levar namorado a tal lugar, está complicado, você tira da empresa. Daí o marido vem e pede um dinheiro para arrumar o pneu do carro que furou, você vai lá, tira da empresa. Você chega, uma menina chega oferecendo uma blusinha para você, você compra a blusinha e o dinheiro é da empresa. E agora? Que bagunça que ficou esse negócio, né? Então, organizar isso é fundamental. Pô, professor, mas não dá. E eu sei, é complicado. Muitas vezes, o simples fato de você ter um controle, como essa planilha que a Bruna explicou para vocês, ou fazer essas anotações, já ajuda um montão a organizar a sua vida. O ideal mesmo, o mundo perfeito, é que mesmo sendo MEI, você tivesse uma conta da sua empresa. Uma conta digital, tipo Nubank. E que quando os depósitos viessem de pagamento da sua empresa, entrassem lá. E você tivesse a tua conta separada em outro lugar. Aonde você ia tirar o seu Prolabore e colocar lá dentro. Isso era o mundo perfeito, né, Bruno? Você imaginou que tranquilidade? Você tem uma conta pessoa física, eu, Antônio, e uma conta pessoa jurídica, eu, Antônio, bolos e doces. Imaginou que maravilha? Daí o que acontece? A Bruna compra um bolo. Antônio, qual é a chave Pix para eu mandar? Eu ia falar aqui da pessoa física. Não, a chave Pix é o CNPJ da minha empresa. Ah, daí digita lá, cai lá na minha empresa. Né? Esse mundo é perfeito. Porque daí, chega no final do dia, eu sei que a minha empresa faturou R$1.000. E eu sei que hoje não é o 5º dia útil que eu combinei comigo mesmo que eu ia tirar dinheiro do meu Prolabore. Então eu não vou tirar. Pô, Antônio, não vou tirar. Eu combinei comigo mesmo que eu tinha que viver do meu Prolabore e até o 5º dia útil e aprender a ter educação financeira física, né? Que eu ia esperar chegar no 5º dia útil como se eu fosse um funcionário da minha própria empresa, eu chegasse lá e falasse, seu Antônio? Pois não, seu Antônio. Eu vim fazer a minha retirada. Pois não, seu Antônio, quanto que é? R$2.500. Ah, então tá bom, vou fazer minha retirada aqui. Fala, Dani.
Ô, professor, eu faço isso. Eu até às vezes me sinto louca, assim, porque eu considero que a minha loja, eu sou funcionária. Tá certo, minha querida, eu não acho ruim, não. Então, as pessoas riem de mim, mas eu digo, não, mas eu não posso. Então, eu tenho no Sicoob a minha conta de pessoa física e a minha conta de pessoa jurídica. Então, tudo que entra na loja entra na PJ. Maravilha, eu acho que para controle não tem coisa melhor, né, Bruna? Comenta aí, não sei se tem alguém na frente, desculpe se tiver, gente. Ó. Eu ia mandar uma mensaginha falando que no mundo perfeito o contador sempre complica mais um pouquinho, né? Então a gente já tem a primeira dificuldade, que é separar o que é pessoa física da pessoa jurídica. Mas uma regrinha que a gente pode colocar é o seguinte: na sua conta pessoa física, quando você tem uma empresa, você só pode receber 2 valores, que é uma transferência da sua pessoa jurídica, através do seu salário, e o outro valor é a nossa distribuição de lucros. Acabou. Por quê? Isso também consolida para você ajustar lá na sua declaração de imposto de renda. Se você começa a misturar os dois, você está suscetível a cair numa fiscalização, né, de imposto de renda e ser tributado sobre todo o valor que passa na tua conta de pessoa física. Por isso que é importante separar, né? Mas a regrinha que eu ia falar, que é a parte difícil para quem tem empresa, é o seguinte: para a pessoa jurídica, né, para a empresa, a gente tem que fazer o seguinte: a gente tem que ter documento. Então, documentos contábeis hábeis, ou seja, documento lícito, tudo que comprova aquilo, desde a entrada às saídas. Aí na contabilidade a gente é o chato. Por quê? Porque não adianta você também estar lá no seu CNPJ, você for lá no mercado, aí você comprou insumos para a sua, sei lá, para a sua pastelaria, e você não trazer um boletim do que você comprou, seu comprovante do que comprou. Então, a gente não consegue distinguir para onde foi essa despesa. Esse dinheiro. Isso, por isso que é importante ter também o documento contábil junto. E é uma das regrinhas para MEIs, tá? Às vezes o MEI acha que a vida é só, tipo, criei o MEI, pago o imposto e foi. Não. O MEI tem a responsabilidade, que é atrelado a ele, né, para fazer os controles mensais, tanto de entrada quanto de saída dos documentos fiscais. E essa documentação de entrada e saída, por isso que eu falo para vocês, tem uma hora que vocês vão sair caçando nota fiscal aí, porque você precisa das notas fiscais, às vezes, para comprovar sua própria movimentação financeira. Mas espera aí, Bruna, saiu da sua conta R$5.000. Saiu sim. Eu comprei R$3.000 em insumo, gastei tanto de gasolina lá não sei aonde, porque é meu carro da minha empresa, gastei mais tanto que tudo isso aqui é despesa da empresa. Então, são R$5.000 em nota aqui, ó. Então, essas coisas são importantes. E essa disciplina contábil, uma coisa tão complicada até de falar, porque a gente fala em contabilidade, já fica até meio arrepiado, mas essa disciplina contábil, quando vem do MEI, você já está pronto quando você subir na categoria microempresa, e quando você for subindo, se você já tiver esse conceito, você pode até ter 20 funcionários e ter um departamento contábil dentro da sua empresa, mas você tendo essa cultura contábil, a gestão do seu negócio fica muito melhor. Porque quando se cria a cultura contábil numa empresa, os funcionários entendem com quem estão falando. Estou falando de gestão em si. Eles entendem que lá em cima tem uma pessoa que compreende processo e legislação. Aí facilita tudo. Para o profissional de contabilidade, quando ele chega numa empresa, que ele sente que a gestão, a alta gestão, estou falando de empresa grande agora, que a alta gestão é comprometida, ou seja, tem compromisso com a contabilidade, eles se sentem até mais confortáveis. Bom, pelo menos aqui, o que eu falar não vai soar mal, e o que eu disser não vai ser assim um bicho de 7 cabeças. Pode até ter divergência, que é normal, mas que fica mais fácil, fica. Só da Bruna na sua cabeça ver que ela entendeu o que eu quis dizer. Porque quando você acha uma empresa assim, é show de bola. Fala, dona Cristiane. Aproveitar que o professor falou sobre combustível, né? Uhum. É uma pessoa que usa o carro para pessoal e para assuntos da empresa. Né? Complicado fazer isso. Complicado de fazer isso, né? Pois né? Muitas vezes eu deixo essa tarefa mesmo para o contador ajudar, porque nessa divisão
Nessa divisão é complicado, porque o veículo não é da empresa, né? Às vezes o veículo não está registrado no nome da empresa, né? Apesar que o MEI, ele até pode comprar um veículo para a empresa, mas ele tem que justificar essa compra até com base no faturamento dele. Um veículo hoje custa, um veículo novo, o mínimo é R$70 mil, né? Então a gente tem que entender como é que ele comprou esse veículo e como é que ele justifica a manutenção diária e o uso diário desse veículo para justificar um faturamento, por exemplo, de R$6.500. Então, a gente tem que... hoje tem muitas questões aí, sabe, Cristiane? Essa questão específica da divisão e aonde alocar, isso eu vou deixar para os contábeis aí. O que você imagina aí? Nós temos também a Daniela, que é economista aí. Se a Daniela tiver um papo aí, pode falar. Bruna, pode falar. O que você acha? Como é que faz a divisão aí no caso do veículos? Reembolso? É assim, reembolso por quilômetro rodado? Isso, né? Porque assim, vamos supor que você está fazendo uma prestação de serviço para mim, Cris. E você fala assim, Bruna, de vez de ser vale transporte, eu quero um auxílio combustível. Qual que vai ser o nosso acerto? A distância da sua casa até a minha casa, por exemplo. E aí a gente vai fazer um cálculo. Teu carro gasta 12 quilômetros por litro. Então, eu vou te reembolsar o valor equivalente, sei lá, 2 litros de gasolina por dia. Ok, vai ser o nosso combinado, né? Depende de empresas, pode entrar outros tipos de reembolso. Então, por exemplo, se você usa um veículo seu e precisa fazer manutenção, às vezes ele coloca, então para cada quilômetro rodado, eu vou te dar mais 50 centavos pelo valor de auxílio de custo da manutenção, né? Mas eu queria aproveitar só falar um negocinho rapidinho sobre contabilidade. Então, a contabilidade é a ciência das contas contábeis, né? De patrimônio. E eu gostaria de falar para vocês que a minha empresa, quando eu falo sobre o Legalmente Rica, eu falo sempre para a gente fazer um planejamento de longo prazo. O que é? Consolidação de patrimônio. Tem uma visão de, lá na tua declaração do imposto de renda, existe a parte dos bens e direitos. E esse é o lugar que, para mim, é onde floreia. Os bens e direitos que ali, materializados naquela declaração de imposto de renda, é a formalização do seu patrimônio, de forma legal. Ou seja, quando você faz a sua declaração, então vamos supor que em 2022 você está fazendo a sua declaração, você está declarando que tem 10 mil de patrimônio. Vamos supor, eu tenho uma moto bis e 5 mil do banco, ok? Por que eu gosto dessa informação? Porque eu saio de uma declaração que é real e eu posso fazer um planejamento de curto prazo ou de longo prazo. Então, eu posso falar assim, olha, até o ano que vem, eu quero que a minha declaração de imposto de renda apresente um valor de 15 mil de patrimônio. Então, o que eu faço? Tenho a minha moto agora, tenho mais 5 mil no banco, vou comprar mais umas ações, vou comprar uns títulos do governo. Então, você consegue se imaginar fazendo um crescimento de longo prazo, através da declaração de imposto de renda. E isso é uma das coisas que fazem um contador. Fazer o planejamento através das contas patrimoniais. Muito bem, olha só que dica boa aí que a Bruna deu, né? Gostei também. Vamos falar um pouquinho, depois aqui a gente vê aqui, Dani. A Dani perguntou se aquela questão do veículo pode ser um contrato especificando. Pode ser, pode fazer um contrato se você quiser, ou no pleno acordo, né? Pode fazer um contratinho, sim. Aquilo que a Bruna acabou de explicar, né? Sobre quilometragem rodada e tudo mais, né? Gente, tudo que é combinado e registrado é bom, sabe? Para todos os efeitos. Vamos lá. Vamos entender um pouquinho aqui agora sobre o finalzinho dessa aula 6. O que leva você a abrir ou manter esse negócio? Essa pergunta, às vezes, é muito importante, porque, às vezes, as pessoas insistem em negócios que não dão certo. Isso é difícil. Às vezes, as pessoas querem um sonho tão grande, uma coisa tão forte dentro delas. O sonho era montar uma loja de artesanato. Eu entendo que isso era importante para ela. Mas, infelizmente, o local não está bom, o público não consegue, ela não tem recurso para fazer uma boa divulgação, e ela continua insistindo. E ela começa a vender coisas para poder manter a loja, ela vai se desfazendo de bens, vai criando problemas em casa, então tem hora que você tem que repensar, né? E voltar. Qual que é a razão desse negócio existir? Quando a gente monta um negócio, ele tem que ter um propósito. Eu vou atender, eu vou fazer esse carrinho de cachorro-quente com aquele salsicha na brasa, porque eu sei que tem gente que vai querer comer isso, porque é diferente de tudo que existe.
Então, a minha ideia é fazer uma inovação no hot dog. E como é que você vai conduzir esse negócio? Conduzir um negócio é estar no negócio. E lembra, quando você está no início, você que pilota, meu irmão. É você que cuida do negócio. Então, você tem que estar à frente. Cuidado com aquela falsa ideia de empresário que acabou de montar um negócio, cara. Você monta um negócio, tem que estar dentro deles, tem que estar olhando tudo. Tem gente que monta um negócio, já quer contratar gente, já quer ficar lá atrás na mesa, gerenciando. O sonho era ser patrão. Cara, para com essa besteira, sabe? Para com essa besteira, sabe? Não, é lindo ser executivo e tal, mas, cara, tem muito chão aí, entendeu? Então, montar um negócio é pilotar mesmo. Fala, Daniela. Professor, eu fiquei com uma dúvida agora, né? Nessa questão, por exemplo, qual é a razão desse negócio existir, como você vai conduzir, etc. Quando eu sei que o negócio não deu certo, tipo, a pessoa está insistindo em algo que não deu certo, quando eu vejo que o meu faturamento não cobre os meus custos? Às vezes, o seu negócio não está dando certo porque falta alguma coisa em planejamento dentro do seu próprio negócio. Não é que ele é um negócio ruim. É um negócio, às vezes, infelizmente, que não está sendo bem conduzido. Mas pode ter grandes oportunidades. Aqui no Conexão já aconteceu de gente estar querendo fechar, por exemplo, um negócio de bolo, e quando você aprendeu a fazer o preço certo, virar um sucesso. Entendeu, Dani? Então, assim, existe o momento da análise. Agora, quando você já testou tudo, você já fez tudo que podia fazer, você já criou todos os mecanismos, já buscou orientação, já reviu política de preço, já olhou o processo, mas a coisa não vai, então aí sim, esgotaram-se as possibilidades, né? Mas veja bem, muitas vezes o que falta são pequenos ajustes. E é no ajuste que a gente faz o negócio virar. Eu vi uma menina aqui, e eu gosto de contar essa história, eu sempre conto, desculpe, a menina chorou o dia que eu disse para ela quanto que ela achava que ganhava num bolo e quanto que ela realmente ganhava. Ela chorou, ela ficou 30 minutos comigo na mentoria chorando. E eu tentando acalmar, ela soluçava. Porque ela falava assim, professor, por isso que eu vejo um monte de dinheiro na minha mão, mas eu não fico com ele. Que ela vendia um absurdo, Bruna, de bolo, um absurdo. Só que ela vendia num preço totalmente errado, e o custo dela era totalmente errado também. Então ela fazia dinheiro, mas o dinheiro não ficava com ela. E quando eu mostrei isso para ela, foi uma choradeira. Passados 2 ou 3 meses de ajuste, a menina ligou, professor, agora eu estou vendo dinheiro. Que agora eu estou vendendo o produto no preço certo. Então, às vezes, é um ajustezinho que tem que fazer, tá? Como é que esse negócio vai estar dentro de 5 anos? Aquilo que a Bruna acabou de falar sobre previsão, lá na frente, previsibilidade do negócio, planejamento futuro, intenção do negócio, né? Então, como é que você vê esse negócio em 5 anos? A gente precisa ter essa noção. Aquela ideia de deixa a vida me levar, isso só vai bem em música. Para a empresa, não pode ter a filosofia Zeca Pagodinho, de jeito nenhum, entendeu? Uma empresa não pode pensar que nem o Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, não. A empresa não, a vida não leva. Quem toca a empresa é você. Você é responsável pelo filho que você põe no mundo. Você é responsável pela sua empresa. Então você tem que acordar todo dia e falar, tem que cuidar do guri, tem que cuidar da menina, né? Importante lembrar disso. E daqui a 10 anos, daqui a 10 anos você tem que estar muito melhor do que você está agora. Daqui a 10 anos você tem que estar fera, muito melhor. Só para cachaceiro funciona o Zeca Pagodinho. A música serve bem para isso, né? Tá certo? Então é importante, a gente tem que pensar isso no futuro, tá? E saber administrar. Então vamos lá, essa coisa do administrar. Meu Deus do céu, como é complicado falar em administração quando às vezes as pessoas não querem administrar, elas querem ser donas, mas não querem administrar. E tem uma diferença enorme em ser dono e administrar o negócio. Tanto que tem muita gente, dono, que contrata pessoas para administrar o seu negócio. Porque o administrar é a parte da disciplina, é a parte do cuidado, é a parte da atenção, é a parte da dedicação. E quando você tem isso, e por que você precisa ter isso?
que você tem que ter prazer nessa atividade diária, que é administrar, que é gostar de exercer um controle e, principalmente, tomar decisão. Quem administra, toma decisão e paga um preço por isso. Às vezes acerta, às vezes erra. E assim a vida vai. E é assim mesmo. Ainda mais quando é uma empresa de um homem só, ou de uma mulher só, ou de qualquer outro gênero, a gente precisa ter essa consciência. Então a gente precisa aprender a controlar, a registrar a entrada e saída de dinheiro. Pelo amor de Deus, isso é básico. Tem que ter o livrinho caixa. Se você não quer fazer a planilhinha da Bruna lá e quer comprar ali na papelaria aquele livrinho caixa tradicional que existe há mais de 300 anos, compra, já serve, já ajuda e muito. Aquele modelinho que você vai lá, entrada, saída, lançamento. Nossa, se a Bruna chegar na tua empresa e olhar que você tem aquilo lá feito todo dia, vai ficar feliz da vida. Vai ajudar muito a fazer a avaliação do seu negócio. Você tem que saber decidir sobre compras, você tem que saber decidir sobre pagamentos. Comprar bem resulta em vender bem. Então, comprar bem é uma qualidade de um bom administrador. Mas, professor, eu só sei vender. Ótimo. Saber vender é essencial, mas saber comprar é primordial. Você precisa saber comprar. Você precisa saber pechinchar. Você não pode ter vergonha. O dinheiro é teu. O dinheiro é suadinho, é seu. Cada real que você conseguiu conquistar. Então, na hora de comprar mercadorias, comprar insumos, comprar produtos para revender, chore, chore, chore. O Botini não fala compre, 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 então eu falo chore, chore, chore. Chore, faz lá, consiga desconto em tudo. R$ 10 aqui, 15 ali, 5 ali, 30 aqui. Quando você viu, terminou o dia, você acabou de guardar no seu bolso R$ 300. Pô, R$ 300 é dinheiro pra caramba, entendeu? R$ 300 hoje, R$ 300 daqui a 3 dias. Quando vê um mês inteiro, meu Deus, R$ 2.000 eu economizei só em compras. Isso é administração. Administração envolve tudo isso. Envolve você não ter vergonha de agir assim. Vai ter gente que fala, peraí, agora eu sou empresário, vou ficar mendigando aí essas coisas. Não, meu amigo. Vocês pensam que quando eu ia vender para grandes empresas, eu era vendedor de cerveja, eu ia vender para grandes empresas, conglomerados gigantescos, o comprador brigava por causa de centavo. E eu nunca que imaginava que um comprador de uma enorme de uma rede ia brigar por causa de centavos, mas ele vai brigar por causa de centavos. Então, por que você, que é meio, não vai brigar por causa de reais? Pelo amor de Deus, tu tem que ter isso na cabeça. Vou brigar sim. Quero comprar sempre mais barato. Vou fazer isso. É a minha disciplina. Vou comprar? Quanto custa? Vou fazer para você por R$ 15. Faz um desconto. O cara está preparado para dar desconto, Bruna do céu. Todo mundo que vende já está preparado para dar desconto. Então, a única coisa que você tem que fazer é dar um descontinho. Mas não dá para fazer. Por favor. Tá bom. Dá para fazer por R$14,50. Tá ótimo. 50 centavos em cada um. É assim que começa, bicho. Entendeu? Não pode ter vergonha. Tu tem que saber negociar com fornecedores. Tem que ter cara de pau, sim. O dinheiro é teu. O negócio é teu. Economizou aqui, ganhou lá. Tem que recolher os impostos. Uma hora ou outra o fisco vem e te pega feio, cara. Se é uma coisa que eu não desejo para ninguém, é a Receita Federal, entendeu? De jeito nenhum. Aquilo é implacável com você. Não tem negociação, é implacável. Se te pegar, vai te pegar. Calcule muito as suas despesas. Todo mês você tem que olhar as suas despesas. Tem que olhar as suas despesas. Cara, estou gastando muito com água. Bicho, a minha luz não está legal. Alguma coisa está acontecendo. Você vai economizando ali, cara, e você não precisa subir teu preço lá. Então, se você tem um custo menor, se a sua operação custa menos, você pode manter o preço para brigar com o teu concorrente. Agora, se a tua operação custa mais, você é obrigado a compensar isso vendendo mais caro. E aí, você fala, mas é só subir R$2, R$3. Não, o mercado não aceita. Então, aprenda a administrar. Diminua os seus gastos e ganhe na sua venda. Tá? Importantíssimo isso. A gente ganha muito mais, às vezes, economizando do que vendendo muito. Tá? Essa é outra dica que a gente aprende no comércio. Tá? Outra coisa importante também é projetar lucro. Muita gente fala, peraí, projetar lucro?
O lucro não é a diferença entre o que eu gasto e o que eu vendo, tal, o que sobra ali. Sim, sim, a grosso modo, sim. Mas vamos projetar os nossos lucros. Quero ganhar tanto esse mês, preciso ganhar tanto mês que vem, nesse ano é isso, no próximo ano é aquilo. Isso estabeleça como meta. Estabeleça isso como meta para o seu negócio. Importantíssimo para você ter crescimento. Hoje eu tenho um carrinho de cachorro-quente. Se eu começar a vender isso, eu faço tanto por mês, faço tanto. Lá consigo guardar tanto. Em um ano eu consigo ter mais um carrinho de cachorro-quente. Com 2 carrinhos de cachorro-quente, em 6 meses eu tenho 3 carrinhos de cachorro-quente. Com três carrinhos de cachorro-quente, em 2 meses eu consigo mais um carrinho de cachorro-quente. Em um ano eu tenho 5 carrinhos de cachorro-quente. Então é assim que eu consigo planejar o meu crescimento. De repente eu tenho uma rede de cachorro-quentes. Isso é projetar lucros, tá? O que mais? Também é muito importante analisar o cotidiano, pensar como será o amanhã, planejar e tomar decisão. Então eu volto a dizer para vocês, tomar decisão talvez seja uma das coisas mais difíceis para todo administrador. Tanto que existem cursos só para isso. Tomada de decisão. Muita gente tem medo se vai mudar uma linha de produtos, se vai mudar de endereço, se vai virar um negócio de pastelaria para loja de roupa, se vai transformar aquilo, se vai mudar o segmento de cliente, se vai entrar numa outra. Muita gente tem medo, mas é a decisão. É a decisão que faz você ir para frente, ou às vezes te dá um tombo. Por isso a decisão tem que ser tomada com base em alguma coisa. E volto a dizer, teu coração, tua mente e os dados, números concretos. Você tem um histórico de faturamento. Janeiro eu faturei 5 mil, fevereiro eu faturei 8 mil, março eu faturei 12 mil, abril eu faturei 14 mil. De repente você vai ver um crescimento aí de 2, 3, 4, 20% ao mês. Gente, se continuar crescendo 20% ao mês, está na hora de eu mudar para um ponto maior. Porque eu tenho um histórico montado, porque eu estou sentindo que é possível, porque eu vejo os meus clientes fazendo uma movimentação positiva, eu vejo o retorno nas mídias sociais. Vou tomar uma decisão. Vou sair desse ponto que eu pago R$2.000 e vou pegar um ponto maior, que vai me custar 3.500, entretanto, num lugar ainda maior, onde eu vou fazer um faturamento que vai pular de 4 para 8. É uma decisão muito tomada, mas é uma decisão extremamente pensada. Agora, você começa com 2 meses. Todo mundo fala que o meu cachorro-quente é sensacional. Eu já vou lá e alugo um ponto. Tongo, 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 como diz em São Paulo. Ou tanso, 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 como diz aqui em Florianópolis. Como é que eu tomo uma decisão dessa sem ter nenhum parâmetro? Né? Então eu tenho que pensar um pouquinho, tem que ter mais dados, tá certo? Outra coisa importante, eu vou colocar aqui, já terminando a nossa aula, eu estou aqui, aulão número 6, um momentinho só que eu tenho que... Outra coisa importante, aulão número 5, desculpe, errei, aulão número 6. Outra coisa importante está aqui. A gente tem que cuidar desses fatores aqui, ó, que é o último assunto de hoje. Para tomar uma decisão, a gente tem que entender quais são os fatores que influenciam o ambiente de negócios de qualquer empresa. A primeira deles são os fatores legais. Então, tem a ver com legislação. Então, eu tenho que entender que as leis influenciam o meu negócio, as leis estaduais influenciam o meu negócio, as municipais e as federais. São 3 esferas, gente, com 3, vamos dizer assim, arcabouços de leis assim, ó, diferentes, né? O municipal, o estadual e federal. E tudo isso impacta no seu negócio, sabe? Então, é muito importante a gente pensar assim, dependendo da categoria fiscal que você está enquadrado, tá? Outra coisa importante são os fatores tecnológicos. O uso de internet, máquinas, equipamentos inovadores e novas formas de produzir produtos e serviços. Tudo isso afeta o seu negócio, né? Antigamente, fazer reserva no hotel era por telefone ou pessoalmente. Ou aqueles mais antigos mandavam até um telegrama para o hotel, né? Ou fax. Hoje em dia, o hotel recebe reservas via plataformas
e alguém ganhou dinheiro nessa transação. E você paga mais caro para reservar, quando você podia ligar para o hotel e conseguir mais barato, né? Essa é uma dica, né? Outra coisa importante, fatores econômicos. Tudo isso impacta no seu negócio. Impostos, taxas de juros, inflação. Quando você montar um negócio, meu querido, aliás, independente de montar um negócio, né? Sempre é bom você estar ligado em economia. Você tem que entender qual que é o impacto da taxa de juros no dinheiro que você recebe. Você tem que entender qual é o futuro, como o mercado vai reagir, o que é bom, o que é ruim, o que fazer com o dinheiro que sobra da sua empresa, se sobrar, tomara que sobre, onde colocar esse dinheiro. Vou fazer uma aplicação a curto prazo, vou fazer a médio prazo, vou comprar dólar, quem sabe? Vou começar a comprar dólar. Para você é interessante ter dólar? Será? Ou é mais fácil botar o dinheiro aí no CDB ou em qualquer outra coisa? Eu vou entrar no mercado de ações, que agora eu estou ganhando aí 10, 15 mil. Maravilha, mas você entende um pouco disso? Sabe o risco que você corre? Né? Tem orientação para isso? É importante tudo isso. Entender qual é o impacto da inflação no seu negócio. Mas se inflacionar é só reajustar o preço. Mas as pessoas vão comprar com você? Será que a inflação também não vai fazer as pessoas perder o poder de compra? Tem que pensar nisso também. Os fatores sociais, as mudanças na sociedade, comportamento dos consumidores. Quem imaginar que uma criança de 12 anos, para mim uma criança, chega num shopping, um cartãozinho de crédito e gasta R$1.500 numa loja, sozinho? Quem imaginar? Essa cena eu vejo direto. Crianças com cartão que gastam R$1.000 em compras sem ninguém junto. É o cartão mesada, classe um pouco mais elevada, vai no shopping e compra o que ele quer. Quem imaginou uma situação como essa? Eu, com 58 anos, como é que eu ia imaginar uma situação como essa? No mínimo tinha que ter alguém ali junto com esse criança. Não, vai sozinho, gasta R$1.000, né? Tem gente adulta que tem que ter a mulher junto para ter autorização, o marido para poder gastar R$1.000, né? Então, imagina, né? Então é complicado, hein? O que mais? Fatores políticos, né? Tudo isso influencia, mas claro que influencia, gente. A gente passou por um perrengue dessa briga que está nesse país, de polarização para um lado e para o outro. Você acha que isso não afeta os negócios? Claro que afeta os negócios. Empresário não tinha com medo de investir, e daí o juro fica interessante lá em cima, ninguém quer investir, fica todo guardando dinheiro para ganhar dinheiro sem precisar produzir. Isso é ruim para o país, né? Então, para nós, quanto menor foi a taxa de juros, mais dinheiro corre na rua. Então, para nós é interessante que a taxa de juros esteja baixa, para que a gente possa ter investimento, né? É uma visão simples de mercado, né? Então, tudo isso influencia, mas quem faz isso? Os políticos. São os políticos, né? Declarações, fala daqui, fala de lá, isso afeta tudo, né? Políticas públicas, se, por exemplo, nós tivermos aí políticas públicas voltadas, tipo, por exemplo, não estou fazendo propaganda nenhuma, só para você entender, os programas sociais injetam dinheiro na praça, né? Por exemplo, se tiver um Bolsa Família que paga bastante, tem mais chance das classes B e E consumirem. Isso é bom para quem fabrica ou vende produtos para essa classe D e E. Então, tudo está relacionado. Se tem menos incentivo para essas políticas, tem menos incentivo para esse tipo de comércio. Então, está tudo interligado. Fatores demográficos, meus queridos, população, faixa etária, né? Tudo isso influencia. Às vezes, numa cidade tem mais aposentados, então é um tipo de produto e de serviço que você vai administrar naquele lugar. E fatores geográficos, por incrível que pareça, o clima hoje ele é determinante na economia. Então, quem imaginar que as condições climáticas vão afetar tanto a economia? E afetam. Acredite que está afetando, como já era previsto há 30 anos atrás, que falaram que as condições climáticas iam ditar a economia, porque já estão ditando. Porque tem regiões inteiras onde as pessoas estão saindo daquelas regiões por causa das condições climáticas, então o comércio não avança, a atividade empresarial não avança, em alguns lugares já estão sofrendo com isso. Então, tudo isso são fatores que influenciam o seu negócio. Pessoal, desculpe esse texto tão longo, mas é que essa aula é muito detalhada. Eu quero agradecer a presença de todos vocês. Gostaram dessa parte aí das explicações? Foram boas aí, Daniela, Ana Paula, João, Cristiane, Bruno e mais os colegas aí que estão? Tranquilo? Tá? Espero que tenham... Eu fiz hoje um resumão de aulas 5 e 6. Nós teremos, então, a próxima aula com os nossos queridos consultores da CIFIN, tá?
e se não me engano, não tenho certeza, mas eu acho que tem uma coisa a ver com investimento, ou crédito, acho, hein? Crédito, tá? Tenho quase certeza que é isso, mas não posso garantir. Mas a gente vai informar. Será na próxima segunda-feira, já teremos a CIF na próxima aula, lá, a Ana já colocou. A CIF na próxima aula, a gente só vai confirmar, se não me engano, Ana, linhas de crédito. Não me engano, tá? Não tenho certeza, mas parece que é isso mesmo, tá bom? Lembrando que a gente vai ter também aula de marketing digital com essa galera, que é muito boa, que conheceu o Alê, que é uma fera nesse negócio, tá bom? Gente, eu acho que é isso. Eu quero só cancelar aqui a minha apresentação aqui, parar minha apresentação. Agradecer a todos vocês. Marketing digital, maravilha. Se for marketing digital, não podemos perder, que é o Alê Furtado, que vai dar dicas incríveis sobre os canais de vendas digitais. Isso vale para todo mundo aí, viu? Para todos, em todos, vai dar muitas dicas, tá? Se for marketing digital, sensacional. Se for, não tenho certeza, mas se for, ótimo, tá bom? Muito bem, pessoal, quero agradecer mais uma vez, muito obrigado a todos vocês, obrigado a Ana que esteve comigo nessa aula, e a gente volta a se encontrar. Lembrando vocês, temos mentorias, né? As mentorias correm aí durante a semana, tá certo? Fala, Dani. Ô, professor, em relação às mentorias, né? É uma por semana? É assim, você tem direito a 8 mentorias durante todo o curso. 8 mentorias. A partir da metade desse mês, a gente vai liberar para que a gente consiga fazer, para aqueles que puderem e quiserem, dentro dessas 8, eu já conversei com a Ana, se tiver vaga, a gente pode até conseguir 2 mentorias dentro de uma semana mesmo, entendeu? Até 2 agendas numa mesma semana, certo? Mas, Dani, você também tem direito a 4 bônus. Toda vez que aparecer um quadrinho amarelo escrito assim, mentoria bônus, quem quer pegar? Quando aparecer aquilo e você tiver uma horinha, você clica ali, que a gente tem mais uns minutinhos de presente que não vai descontar das suas mentorias, tá bom? Tá certo? Já, então. Gente, mais uma vez, muito obrigado, boa noite a todos. Só fica comigo a Ana, por favor, tá? A Ana do Instituto, né?